Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, a doutrina do templo no Evangelho de João, parte 2. No início da semana, nós trouxemos a parte 1 deste estudo. Vamos colocar o link ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado. É muito importante que os irmãos assistam a parte 1, caso alguém não tenha visto, porque esta é uma continuação, uma sequência lógica desta teologia, desta doutrina que está sendo demonstrada com base no Evangelho de João, o quarto Evangelho. Eu vou pedir para que os irmãos, por gentileza, deixem o like, compartilhem esta live em seus grupos, em suas redes sociais, para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos levar esta luz, este ensinamento para mais almas. Então vamos lá, meus irmãos, sintam-se todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e cumprimentados. Então, dando sequência ao estudo que iniciou na terça-feira, o Evangelho de João também associa Jesus ao sistema sacrificial do templo. Em João 1,29, João Batista proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O templo existia para oferecer sacrifícios, mas como Jesus é o Cordeiro definitivo, o altar encontra nele seu cumprimento. Por isso Daniel havia profetizado. Lá em Daniel 9,27, parte A, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. A partir do momento que ele faz um sacrifício plenamente eficaz para todos que nele creem, não havia sentido, não havia utilidade na continuação daqueles sacrifícios diários, da manhã, da tarde, porque Jesus ele faz o sacrifício perfeito, definitivo, aceito por Deus, que traz justificação a muitos. Assim, na metade da semana, que é na metade da última semana das 70 semanas de Daniel 9, cada semana representando um período de 7 anos, o ministério de Jesus ele vai durar 3 anos e meio. Então ele é cortado na metade da última semana de ano de Daniel 29, também ele é cortado literalmente no meio da semana, porque ele morre numa quarta-feira à tarde. Nós temos todos esses estudos na playlist Luz na Escuridão. Então os irmãos que não conhecem esses estudos podem acessar a playlist Luz na Escuridão e acompanhar as 70 semanas de anos de Daniel 9 e a ressurreição de Jesus, que se deu no final do sábado, porque ele é crucificado e sepultado na quarta-feira. Ele morre quarta-feira à tarde, é sepultado no final da quarta e ressuscita no findar do Shabat. Muito bem, então ele faz cessar o sacrifício e oblação, e onde há sacrifício perfeito, não há necessidade de repetição espiritual. Essa substituição é reforçada quando João descreve a crucificação no contexto da Páscoa, lá em João 19, 14, 36, associando Jesus ao Cordeiro Pascal. O templo antigo apontava para a expiação, a qual ocorreu no corpo daquele que é o verdadeiro templo. Outro elemento importante surge em João 7, versículos 37 a 39, é uma passagem muito importante, muito conhecida, que nós vamos abordar com a devida profundidade. O contexto é a festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes realizavam diariamente uma cerimônia em que retiravam água do tanque de Siloé e derramavam no templo,
simbolizando a esperança de renovação e vida para Israel. Nesse cenário, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta e faz uma declaração que desloca o significado daquele ritual para si mesmo, conforme lemos no relato. Façamos a leitura, João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Claro que Jesus estava fazendo referência ao Espírito Santo. João mostra que essa profecia encontra seu cumprimento em Cristo, pois a água prometida não procede mais do templo de pedra, mas daquele em quem Deus decidiu habitar. E essa fala se dá nesse contexto, no contexto da festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes realizavam aquela cerimônia de retirar a água do tanque de Siloé e derramar no templo. Então Jesus ele aproveita esta oportunidade para fazer esta ligação, que quem nele crer, do seu interior fluirão rios de água viva, com esse significado que nós vimos para a água. Essa profecia encontra seu cumprimento em Cristo. A água prometida não procede mais do templo, mas daquele em quem Deus decidiu habitar plenamente. João explica que Jesus falava a respeito do Espírito Santo, que seria concedido aos crentes, mas essa declaração não surge isoladamente. Ela reflete as promessas do Antigo Testamento. Entre elas, meus irmãos, podemos citar a visão apresentada em Ezequiel 47, onde o profeta contempla águas vivas fluindo do templo escatológico de Deus. Surge um rio purificador que tem sua origem no próprio santuário. Nós vamos ler alguns trechos aqui de Ezequiel 47, mas eu já lhes adianto que aquele templo do final do livro de Ezequiel, ele não é um templo físico, um templo que vai ser construído futuramente. A gente vê que as medidas dele são muito maiores do que as medidas do templo de Salomão. Aquilo está falando sobre a restauração da comunhão com Deus por meio de Cristo. Aquilo não é uma construção física, literalmente. E olha que interessante, Ezequiel 47:1. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Depois, nos versículos 3 a 5, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Muito interessante essa visão. A descrição mostra um curso de água que começa como um pequeno filete e rapidamente se torna um rio largo e profundo.
esse crescimento repentino revela que sua origem não é natural, mas sobrenatural. Essa imagem lembra a descrição contida em Daniel 2,35, quando a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Aquela pedra que é deslocada sem ajuda de mãos humanas, ela bate nos pés da estátua de Daniel, destrói aquela estátua representando os reinos da terra, os antigos impérios, e quando a pedra atinge a estátua, ela torna-se uma montanha e enche toda a terra, o reino de Cristo. Essa realidade começa a se cumprir quando Deus unge Jesus com seu Espírito, como vemos em Mateus 3,16, João 3,34 e Atos 10, 37 e 38. Posteriormente, o mesmo Espírito passa a ser derramado sobre todos os que creem em Cristo a partir de Pentecostes, conforme relato de Atos 2, conforme havia sido anunciado pelos profetas, especialmente na promessa registrada em Joel 2,28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então Joel fala que chegaria um tempo em que o Espírito seria derramado de forma abundante sobre toda a carne. Esse derramamento inaugura uma realidade que ainda caminha para sua plenitude final. Quando Cristo voltar e os filhos de Deus forem plenamente revelados, a própria criação participará dessa restauração. Por isso o apóstolo Paulo descreve a expectativa da criação da seguinte maneira: Romanos 8, 22 e 23. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse aqui é o versículo 19. Agora 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, retomando a visão de Ezequiel 47, o profeta mostra que o rio que procede do templo traz vida e restauração por onde passa. Ezequiel 47:9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Olha que maravilha! Lembra o que Jesus falou? Que quem nele cresce, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o próprio evangelista João diz que esses rios de água viva se referem ao Espírito Santo, que mais tarde os crentes receberiam. E de repente nós nos deparamos com esta visão profética de Ezequiel: por onde passar o rio, haverá vida em abundância, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. E no versículo 12, Ezequiel 47:12, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Algo que lembra bastante também a visão do reino vindouro em Apocalipse. No Evangelho de João, essa promessa profética
recebe uma interpretação claramente cristológica. A água viva, prometida pelos profetas, agora é oferecida pelo próprio Jesus a todos os que nele creem. Tanto que ele oferece essa água para a mulher samaritana, no capítulo 4. Contudo, meus irmãos, no vocabulário joanino, crer não significa mera confissão verbal, mas uma vida moldada pela palavra de Cristo. É necessário que o crente ande em seus passos, seja praticante dos seus ensinamentos. Assim, o eixo da vida espiritual deixa de estar concentrado em um edifício sagrado e passa a estar concentrado na pessoa do Messias. O templo, como fonte de bênçãos, cede lugar àquele que é o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. A morte e a ressurreição de Jesus confirmam essa teologia. Quando João relata que um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água, isso nos remete às imagens de purificação associadas ao santuário. Então nós vemos o relato de João 19:34, que está dito: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. E João, meus irmãos, ele se coloca como uma testemunha ocular desse fato. Isso remete a imagens de purificação associadas ao santuário. Nós lemos em Ezequiel 36:25: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, como que Deus faria isso? Aspergirei água pura sobre vocês. Um detalhe muito interessante aparece no próprio texto grego de João 19:34, que nós lemos agora, né? Que um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. O texto grego reforça a ideia de uma fonte que passa a jorrar a partir de Cristo. No verbo excelten, de exerchomai, que significa sair, fluir para fora, proceder de dentro, esse verbo é frequentemente usado no grego bíblico para algo que emerge de uma fonte ou origem. Em vários contextos, ele descreve um fluxo que procede de algum lugar, como água que sai de um manancial. Isso, meus irmãos, cria um paralelo muito forte com a linguagem profética do Antigo Testamento, especialmente Ezequiel 47:1, que na Septuaginta consta como: vi água saindo, ezeporeveto no grego, de debaixo da soleira do templo. Nós lemos Ezequiel 47:1. Mas se você pega a Septuaginta, que é a versão em grego da Bíblia hebraica, ele usa praticamente a mesma linguagem de João 19:34. Então consta: vi água saindo, ezeporeveto, de debaixo da soleira do templo, também significando proceder para fora, emanando de uma fonte. Outro detalhe importante é a palavra pleura no grego, lado, o lado de Jesus, pleura. Essa palavra também aparece na Septuaginta em Gênesis 2:21, quando Deus tira a costela ou o lado de Adão para formar Eva. Assim como do lado de Adão surge a noiva, do lado aberto de Cristo nasce o povo de Deus,
purificado pelo sangue e pela água. O Evangelho de João constrói uma teologia muito coerente, na qual, por intermédio de Jesus, recebemos do Pai o Espírito e a vida. Isso se desenvolve progressivamente em 3 momentos. A promessa da água viva, em João 7, que nós já lemos, a abertura da fonte na cruz, em João 19, que acabamos de mencionar, e a comunicação do Espírito após a ressurreição, em João capítulo 20. Em João 7,38, o verbo grego usado para fluir significa correr ou jorrar como um rio. A imagem é a imagem de uma fonte abundante de vida espiritual. Entretanto, João explica que o Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. A promessa estava feita, mas aguardava o evento decisivo da morte e exaltação de Cristo. Então nós tínhamos a promessa assegurada, mas o evento que seria o liberador, digamos assim, da promessa, ainda aguardava a sua ocorrência. Claro que isso ocorreu, a gente está falando na ordem cronológica aqui da narrativa do Evangelho. Esse momento decisivo aparece em João 19,34, quando após a morte de Jesus, um soldado perfura o seu lado e imediatamente sai sangue e água. Então João faz questão de destacar o fato como testemunha ocular no versículo 35, reforçando o significado teológico. A gente sabe que nada que consta da Bíblia é por acaso. E quando ele faz esse relato do versículo 34, logo em seguida, aquele que ouviu, disso deu testemunho. Está falando dele próprio. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Olha como ele reforça aqui essa passagem e, por consequência, o seu significado teológico. A saída da água remete às imagens proféticas do Antigo Testamento, em que vida e purificação fluem do santuário, como em Ezequiel 47, onde um rio de águas vivas sai do templo e traz vida por onde passa, e Zacarias 13:1, que fala de uma fonte aberta para a purificação do pecado. Então vamos lá para Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Interessante também esse paralelo. Se em João 7, Jesus prometeu rios de água viva associados ao recebimento do Espírito Santo, em João 19, vemos simbolicamente essa fonte sendo aberta em seu próprio corpo, reforçando a ideia central do Evangelho de que o verdadeiro templo é o próprio Cristo. Muito interessante esse paralelo, esse simbolismo, essa construção que nós encontramos no quarto Evangelho. E a terceira etapa aparece após a ressurreição. Em João capítulo 20, Jesus glorificado interage com os discípulos e no versículo 22 ocorre o seguinte: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O verbo grego enepsizen, soprou, é o mesmo usado na Septuaginta em Gênesis 2:7, quando Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida.
É claro que o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, alguns pequenos trechos em aramaico, alguns capítulos de Daniel, mas o Antigo Testamento ele foi majoritariamente escrito em hebraico, só que também existe a versão traduzida pelos eruditos judeus para o grego. Então, o mesmo verbo grego usado em João 20, 22, e com isso soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo, foi usado na Septuaginta em Gênesis 2:7, quando Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida. Também não foi por acaso que João faz esse registro. Ele faz uso dessa linguagem para mostrar que Cristo ressuscitado é a base de uma nova criação. O Espírito Santo prometido em João 7 começava a ser comunicado aos discípulos por meio do Senhor. O próprio Antigo Testamento já antecipava que a fonte final da vida não estaria em um edifício. O profeta Jeremias registra uma acusação divina contra Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Nesse texto, o próprio Deus é chamado de fonte de água viva. Quando Jesus, em João 7, convida os sedentos a virem a ele para beber, o Evangelho apresenta o Messias como aquele em quem a fonte divina se torna acessível ao homem. Então, em última instância, Deus é a fonte de água viva, mesmo porque o Espírito Santo procede de Deus, só que para termos acesso a essa fonte, é necessário que o Messias faça esta mediação. Deus não está mais sendo buscado em reservatórios religiosos incapazes de dar vida. Então, o Messias é apresentado como aquele em quem a fonte divina se torna acessível ao homem. Por isso que ele fala: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, também receberá. Ele quer dizer isso, né? Também receberá o Espírito Santo. Por isso, João insiste tanto na linguagem da água ao longo do seu evangelho. No capítulo 3, João registra a seguinte fala de Jesus a Nicodemos. João 3,5: respondeu Jesus ao fariseu Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas tem uma observação importante, meus irmãos. No trecho da água e do Espírito, esse E, que no grego é kai, aparece mais de 9.300 vezes, esse kai, no Novo Testamento. Esse E no grego, que normalmente significa E mesmo, no grego bíblico, no grego koiné, ele pode, em alguns contextos, ter valor explicativo ou epesegético, funcionando como isto é, ou seja, a saber. Então, a mesma passagem, João 3,5, ela pode ser validamente traduzida como: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, isto é, do Espírito. Essa tradução ela é perfeitamente válida, ela é gramaticalmente válida e possível. Ninguém está forçando o texto, ninguém está trazendo uma novidade. O kai, em determinados contextos, ele tem sim valor explicativo e ele pode funcionar como isto é, ou seja, a saber.
Isso é do próprio grego koiné. Além disso, o próprio contexto imediato aponta nessa direção. Logo no versículo seguinte, Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, além da permissão gramatical do grego, a segunda palavra funciona como explicação da primeira, algo típico do paralelismo semítico, ou seja, uma construção comum para os judeus. Na língua hebraica é comum essa utilização desse paralelismo, um paralelismo semítico, ou seja, próprio das línguas semíticas. Então João, com a mente hebraica, escreve em grego, trazendo a mesma ideia. Por isso que no versículo 6 não é mais mencionado água e espírito e só espírito. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Isso valida ainda mais essa provável leitura do versículo 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, isto é, do espírito. E a gente vê como João trabalha essa questão da água em seu evangelho. Jesus reduz então a explicação apenas ao espírito, não mencionando duas modalidades diferentes, o que nos remete à profecia de Ezequiel 36, versículos 25 e 27, onde Deus promete uma única obra de renovação. Vamos fazer a leitura aqui, Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então, no mesmo contexto que ele fala, aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros, ele continua a construção, eu os purificarei de todas as suas impurezas, e fala, porei o meu espírito em vocês. Isso mantém a ideia central do texto, no sentido de que o novo nascimento é uma obra espiritual realizada por Deus, e não um rito externo. Além disso, a promessa de levantar o templo em 3 dias, em João 2,19, se cumpre na ressurreição. Deus inaugura a nova criação por meio do Cristo ressuscitado. O templo verdadeiro é destruído pela violência humana, mas restaurado pelo poder de Deus. A ressurreição valida a afirmação de que a presença divina estava presente e operando naquele que venceu a morte. Inclusive, Paulo ora para que nós também sejamos cheios da plenitude de Deus. Efésios 3, versículos 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E se permanecermos em Cristo até o fim, também seremos ressuscitados por Deus. Por isso Paulo escreveu, Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E lá em 2 Coríntios 4,14, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Prosseguindo aqui na teologia de João, em todo o Evangelho, João constrói uma teologia de cumprimento e centralização no Messias. As festas judaicas encontram seu pleno significado em Jesus, os símbolos do templo apontam para ele e as estruturas sagradas da antiga aliança cedem lugar à mediação do Filho de Deus, a quem o Pai enviou e por meio de quem agora concede vida e acesso à sua presença. Como nós vimos na parte 1 desse estudo, o uso do termo grego naos em João capítulo 2 é decisivo, pois indica que o lugar mais santo, onde a glória divina residia, agora é identificado com o corpo do Filho. Na primeira parte nós vimos a glória de Deus enchendo o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, tanto que Moisés nem conseguiu entrar no tabernáculo, a nuvem estava sobre ele, a glória de Deus enchia o seu interior, e agora a glória divina residia no corpo do Filho. Não se trata de uma metáfora vaga, mas da confirmação de que Deus escolheu habitar plenamente em um homem perfeito, em seu ungido. Por isso, a Bíblia exige santidade de nós. Se Deus manifestou a sua presença no corpo do Messias, também espera que aqueles que pertencem a Cristo vivam de modo santo, separados do pecado e dedicados à sua vontade. Olha como é importante nós estarmos afastados o máximo possível do pecado. O Novo Testamento afirma que os crentes recebem o Espírito Santo, tornam-se templo de Deus, conforme 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19. Paulo fala claramente que agora nós somos santuário de Deus, nós somos chamados a refletir em nossas vidas o caráter daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como consta em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Assim como o templo era consagrado exclusivamente para Deus, também os discípulos de Cristo devem oferecer seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo ensina em Romanos 12:1, vivendo de maneira digna da presença divina. O acesso a Deus não depende mais de edifícios ou sistemas levíticos. O templo físico perde sua centralidade porque a realidade que ele prefigurava foi manifestada. Até mesmo por isso que Jesus fala em Mateus 24 que aquele templo seria derrubado, não sobraria pedra sobre pedra, e os discípulos estavam impressionados com aquelas construções. O templo havia sido ampliado e embelezado por Herodes. Por isso que nós vemos na abertura do capítulo, Mateus 24:1, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Provavelmente os discípulos estavam: olha que impressionante, que coisa grandiosa, olha como esse templo é maravilhoso, é imponente, é grandioso, é belo. E de fato era, mas Jesus fala: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
E naquela própria geração, anos depois, acontece isso com Tito Vespasiano. Tem o cerco de Jerusalém no ano 70, no mesmo ano o templo é destruído, queimado, todo o ouro é saqueado, e como ele foi queimado, o ouro que escorreu pelas pedras, as pessoas levavam as pedras, por isso que não ficou pedra sobre pedra. O templo desapareceu, sobrou só o Muro das Lamentações, só que o muro ele não era originalmente do templo, né? O Muro das Lamentações ele é do século I, ele foi feito por Herodes. Era um complexo de ampliação, digamos assim, né? Não uma estrutura original do templo. Então a presença agora, a presença, o sacrifício, a glória e o encontro com Deus convergem em Cristo. O templo físico perde sua centralidade porque a realidade que ele prefigurava foi manifestada de forma plena. O Evangelho de João, portanto, não apenas narra milagres, ele revela que Jesus é o lugar definitivo da habitação divina, assim como todos que são um com ele e com o Pai. Assim, Jesus orou, João 17, versículos 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos apóstolos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Às vezes os trinitários pegam aquela passagem de João 10:30, eu e o Pai somos um, mas todos os crentes são um com Deus e com Cristo. Jesus está falando na unidade de mente, de propósito, de princípios, de objetivo, de espírito, todos compartilhamos do mesmo Espírito de Deus. Então nós devemos ser um com Deus e com Cristo. Isso não tem nada a ver com Trindade. Quem se aproxima dele entra no verdadeiro santuário, pois Jesus é o sumo sacerdote para sempre, a única ponte entre o Deus e os homens. Conforme Hebreus 5:1, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Com Jesus também foi desta forma, porque ele é um homem perfeito. É o homem perfeito e aprovado por Deus. É o único no mundo que pode declarar com veracidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, conforme João 14:6. Quem crê nele participa da nova ordem espiritual inaugurada por sua morte e ressurreição. O templo de pedras foi transitório, mas o templo vivo permanece para sempre. E ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Muito bem, meus amados irmãos, com isso nós concluímos a parte 2 deste importante estudo bíblico, a doutrina do templo no Evangelho de João. Espero que os irmãos tenham compreendido. Vai ficar gravadas duas partes, como já estão. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente ao nosso amado Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a todos, que se puderem, deixem um comentário fixo para termos mais engajamento. Tenham todos uma excelente noite de sono
Agradeço a presença, a participação de todos. Se alguém esqueceu do like, pode deixar agora, por gentileza. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome de Jesus. Amém.